cima? Aquela lá? Então tá, vamos naquela lá. Casa das Sopas do Balneário Camboriú. Ontem, inclusive, eu passei por lá. Pode rodar o filme aí da Casa das Sopas do Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, 1415. Olha, meu irmão, é um tal de subir aquelas escadarias da Casa das Sopas e vem a família inteira. O clima é bastante propício, né, para você consumir uma sopa quentinha, bem temperada e quase que feita na hora. Um preço módico, convidativo, a comida é gostosa, bem temperada, o melhor tempero caseiro do Balneário Camboriú. Você encontra onde, Joaquim Lacerda? Na Casa das Sopas, Doutor evidentemente. Bortolato? Na Casa das Sopas. Parabéns para isso nós aí. aí que frequentamos a Casa das Sopas e esperamos por você lá também. Com certo? certeza. Doutor, olha, a Eliette, isso daqui... Bom, Eliette, vou fazer a pergunta, mas ela diz que tem vontade de fazer uma cirurgia para redução de estômago, mas ela tem visto muitas mortes. Ela queria saber se o médico é responsável neste caso. Primeiro, Eliette, você, nessa altura do campeonato, se já foi, né? Já partiu dessa para melhor, a responsabilidade não vai interessar de quem é, né? Inclusive, essas coisas de... Existem dois tipos de cirurgia. Existe uma polêmica ainda na justiça com referência ao problema dessas cirurgias, né? Não há ainda uma definição, mas o que se definiu realmente é o que se chama-se de cirurgia reparadora e cirurgia embelezadora. E que tem risco. E que tem risco. Nas duas tem risco, na Aliás, verdade. qualquer operação tem risco. Então, mais evidente na embelezadora, porque a reparadora é aquela que você ficou totalmente desfigurado, vamos dar um exemplo, em função de um acidente, e o médico tem a função de reparar, pelo menos atenuar aquelas cicatrizes que ficou na pessoa, para poder a pessoa socialmente viver um pouco melhor, para não ser discriminado, porque a gente já é discriminado em condições normais. Imagina com condições anormais. Agora, a embelezadora é o que o Brasil é o segundo, só fica atrás dos Estados Unidos, em cirurgia embelezadora. É o olho, é o nariz, é aqui o gafanhaque, como é que diz, é o japonês, é a barriga, é os seios da mulher, enfim, hoje é as orelhas. Então, hoje se repara praticamente tudo. De formas que a jurisprudência, que são decisões de tribunais, já definiu que aquela que é embelezadora é resultado de fim. Ou seja, o cirurgião plástico ele tem a obrigação de dar aquele resultado que ele prometeu. Agora, aquela que é reparadora, o médico não tem, é o resultado de meio. Ele não tem essa obrigação de dar um resultado, que se você ficou desfigurado, o médico não tem condições de deixar você em novo, novamente, em folha, né? De formas que tem essa diferença. E uma coisa que também se usa muito no linguajar jurídico é o que se diz que chama-se nexo causal. O nexo causal tem que ser o quê? Tem que ser decorrência da cirurgia que foi feita. E além de ser o problema que surgiu com a pessoa. Agora, além de outra excludente de criminalidade, digamos que também não é a reparação na área civil, é quando o paciente mente para o médico. Ele tem que preencher um formulário. E o médico faz uma série de perguntas no formulário, por exemplo, você é hipertenso, você tem problema de coração, e ele vai dizendo não, geralmente ela, né? Não. E aí, em função dessa cirurgia embelezadora, criou um problema em função do coração. Ela mentiu, disse que não tinha problema do coração, mas que em decorrência da mentira dela veio criar um problema para ela. Naturalmente, isso, se ficar provado, é um excludente e não tem como o cirurgião fazer a indenização. Não tem que indenizar, né? Sim. Agora, toda e qualquer operação, ela tem o seu... Toda ela é de risco, né? É de risco, por mais simplória que seja. Por mais simplória que seja, isso mesmo. Olha, a Marcela disse que dia desses estava passando numa calçada no município de Camboriú. E ela disse que machucou o pé, porque tinha um buraco e ela não viu esse buraco. Diz que várias calçadas do município, isso em Camboriú, mas serve para Itajaí, para Navegantes, né, para a nossa região, estão horríveis as calçadas. Ela quer saber se há um responsável e a quem ela deve procurar para reclamar, doutor Bortolato. Olha, Marcela, tem o nosso Código Civil, prevê nos artigos, acho que não falo mais, 186 e 926, ele fala em resumo, que aquele que por ação ou omissão causar dano a outra pessoa, fica na obrigação de reparar o dano. E não é o menos caso das calçadas, que hoje, infelizmente, é uma verdade. Muitas calçadas dos municípios são mal feitas, são deformadas e os proprietários não dão a menor bola, porque às vezes tem um terreno. Não é só a calçada que tem um imóvel na frente, é aquela calçada que não tem nada, tem só o terreno vazio
e as pessoas também têm obrigação de conservar esse imóvel de formas que não venha criar problemas demais. A responsabilidade da calçada é do proprietário? A responsabilidade do proprietário do imóvel. Se lá tiver algum problema, ainda vou dar um exemplo, vamos supor que o dono, o proprietário, resolva fazer uma sacanagem com o seu vizinho, que todo dia passa na sua calçada, ele faz um buraco e tapa com um pano em cima como se fosse a cor da calçada. E a vizinha cai dentro, então ele é responsável. E mesmo que ele não tenha feito isso, ele tem que zelar pelo seu patrimônio. Agora, vem a chamada corresponsabilidade, digamos, não para reparar do município, porque o município também tem o seu departamento específico para poder fiscalizar esses imóveis que estão com problema dessa calçada, com problema, e ele tem até, assim, a obrigação e o poder de mandar consertar as expensas e jogar essa responsabilidade, esse custo, em cima do IPTU no final do ano, quando a pessoa vai pagar lá o imóvel, o IPTU dele. Então o município pode fazer o serviço, mas cobrar do município do lado do... Isso tem acontecido, doutor? Isso já aconteceu e tem acontecido. Olha, essa situação é interessante, porque deve acontecer com muita gente, é a Marina. Ela disse que acertou com a operadora Oi um pacote de serviço, porém, quando do primeiro pagamento já veio um valor a maior. Ela entrou em contato novamente com a operadora e eles disseram que iriam consertar essa diferença no mês seguinte. Já se passaram 3 meses e nada foi feito até agora. Ela gostaria da sua orientação, doutor. A Marina. Marina, essas coisas de operadoras que a gente faz geralmente por telefone ou por e-mail, o e-mail fica mais formalizado. Agora, por telefone, eles dizem assim, ó, olha, nós estamos gravando a nossa conversa com você. O consumidor também tem que dizer, o consumidor é que tem que dizer, olha, eu também estou gravando. Porque a sacanagem, 90% mais, vem do outro lado, das companhias eles combinam com você, te atendem muito bem, e aí há muita reclamação no PROCON, o Lisandro que o diga, né? Nosso colega Lisandro, que há muita reclamação nos PROCON em função dessas empresas telefônicas, porque normalmente nunca é aquele acerto que você faz. Você faz um acerto, digamos, num pacote, pela internet R$19,90, no primeiro mês é possível que venha, o segundo mês já vem 25, o outro mês já vem 30 e pouco, então você tem que sempre gravar o momento, os dados, com quem que você falou, existe o número do prontuário de atendimento, o valor exatamente, e seria bom que você ratificasse esse contrato formal através do e-mail. Estou ratificando com a pessoa tal, o valor, etc e tal, para que amanhã depois você não tenha um desabor, para que você não tenha que ir na justiça e você fique indignado e você acaba tendo que rescindir esse contrato. Ô, doutor, só uma observação em cima do que o senhor está falando, e é pertinente essa da gravação. Eu vivi uma situação como essa e pedi que eles me enviassem a gravação. Certo. E veio pelo correio para mim um Olha CD da operadora com a gravação da conversa que eu tive com a pessoa. Eu falei, é o meu direito, eu quero a gravação dessa ligação. Eu tenho o protocolo, Positivo. eu tenho tudo. E eles me mandaram sem custo para mim. Então é importante isso que o senhor falou. Pode até comentar com nós os telespectadores. Né, doutor? E normalmente, doutor Bortolato, no caso das operadoras, eles dizem que a conversa está sendo gravada. Exatamente. Então, e aí caso, eles tiveram que me mandar a conversa que estava sendo no gravada. caso do Lacerda, sem redundância, não foi fita deles não, né? Certo. Eles provaram mesmo. mandando... Na verdade, essa gravação está prevista na lei e até uma segurança para eles, para dizer que falou com a pessoa, falou com o telefone e foi o teor da conversa, foi aquilo ali. Como eles ficam com essa gravação para eles, você fica sem uma conta-prova, e bem colocado pelo Joaquim aqui, seria bom então que você exigisse a cópia dessa gravação para você provar amanhã depois, apesar que lá perante o Juizado Especial de Pequenas Causas, esse caso, a situação, é como se fala direito do consumidor. E lá existe o que chamamos de inversão do ônus da prova. Não há necessidade de você provar que você fez um pacote de R$19. É eles que terão que fazer a conta-prova. Então basta que você diga, eu acertei com R$19,90, estão cobrando 25. A prova é deles. Sim. Mas se você tiver uma prova contigo, é melhor ainda para poder formalizar a atuação, para poder ter convicção e para o juiz julgar da melhor maneira possível. O PROCON aceita isso? O PROCON aceita. O PROCON é um órgão que ele não tem assim ele não tem a obrigação, não tem assim poder de polícia, poder de obrigação. Mas o PROCON ele tem resolvido muitas coisas e também fica cadastrado essas empresas lá no PROCON, e quando muitas empresas, muitos usuários precisam de pegar uma certidão, vai no PROCON, que o PROCON vai ter a listagem dessas empresas
e até fica como... Que são ruins, né? Exatamente, fica São lá negativos. negativadas. Agora, a Marise, doutor Bortolato, disse que havia alugado um apartamento no São Vicente e que já havia acertado com um freteiro para levar a sua mudança. Porém, no dia, a imobiliária ligou para a Marise dizendo que havia dado um problema e que não poderia mais alugar o imóvel para ela. Ela ficou indignada e sem saber o que fazer. Eu ficaria nessa situação também. Está fazendo a mudança e aí vem essa contra-informação da imobiliária. Isso é possível? Hoje tudo é possível, infelizmente, né? É possível, só que contrato? não é legal. Porque você tem que honrar, porque hoje a legislação, nosso Código Civil, que é de 88, que é um Código Civil moderno, ele levou muito em consideração, é bom que o telespectador saiba disso, a boa-fé das pessoas. Ou seja, o contrato ele tem que ter um equilíbrio. Ele tem que evitar que haja a chamada cláusula esdrúxula, as chamadas cláusulas leoninas, que fica muito favorecendo um lado em detrimento da outra. A justiça não aceita isso. Isso é ilegal, além de imoral. Então, se você fez um contrato, contrato ele é equilibrado, é um contrato normal, as duas partes terão que cumprir, sob pena de arcarem com uma multa prevista na lei, que é colocada no contrato, e sob pena até, inclusive, de, nesse caso, me reserva o direito de até a pessoa poder entrar com uma ação de indenização por danos morais. Porque, já pensou? E se já saiu do outro imóvel? E se pagou a mudança? E aí o incômodo que deu? E já comunicou os órgãos que ia mudar de endereço? Tudo isso é um contratempo, vai gerar despesa e gera também uma indignação e pode exigir, além da multa, pode exigir dano moral na justiça também. Doutor, olha, a gente gostaria, tem mais dois casos do Mário e tem o da dona Gertrudes aqui, que é interessantíssimo, mas eu gostaria esse o caso dela aqui, que já estou querendo dividir os bens aqui antes, né? Mas eu acho que a gente pode deixar para semana que vem, porque eu acho que requer um pouco mais tempo e nós já estamos chegando ao final. A dona Gertrudes está viva e parece que o pessoal da já família já está querendo dividir, fazendo de conta que a velhinha já desceu. Mas eu acho que o doutor vai ter uma explicação que vai mostrar para ela que, em parte, eles têm direito, mas o doutor vai explicar isso na semana que vem. Na próxima semana, doutor? Se Deus quiser. Doutor, obrigado mais uma vez, deixando aí para os nossos telespectadores o telefone de contato do senhor, doutor. Primeiro, um abraço a todos, ótimo final de semana. Meu telefone para contato, que vai aparecer, eu acho, ali embaixo. Já está aparecendo. 3344-6624 e pode ser também o 3344-4831. Até a semana que vem. Grande abraço, doutor. Obrigado mais uma vez. Pergunte ao doutor Bortolato. A próxima semana. Semana que vem. Viu, dona Gertrudes? Vamos trazer aqui à baila o assunto que a senhora está abordando aqui no nosso programa. Voltamos logo após o intervalo, um instante só.